O Opinião Pernambuco de hoje discute fobias. Para participar desta conversa, convidamos Gabriela Catarino, psicóloga, Frederico Maciel, psiquiatra, e Karine Torres, professora de psicologia da Uninasal. Anote o número do WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião. 81988307098. Não se esqueça de se identificar. O programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. E vamos começar esse bloco com o depoimento de uma pessoa que sofre de fobia. É um rapaz chamado Bernardo, que tem um canal Fala Bernardo. É só eu imaginar que eu vou ter que estar no meio de outras pessoas que eu não conheço, que isso me dá uma dor de barriga, uma vontade de vomitar na hora e uma vontade de sumir. Não vai ser muito fácil fazer esse vídeo, mas... porque eu não tenho muito costume de ficar me expondo aqui muito no canal, mas eu acho que falar disso vai me ajudar um pouco e pode ajudar outras pessoas também. Oi, eu sou o Bernardo, esse aqui é o Bernardo Fala. Sabe quando você sai pra um lugar que você não conhece ninguém, e aí você acaba fazendo uma brincadeira com alguém, e vocês começam a conversar, vocês acabam amigos, ou pelo menos amigos só por aquela noite? Pois é, isso nunca aconteceu comigo. Falar com pessoas que eu não conheço, que eu tenho que quebrar o gelo, sabe? Naquela situação onde você não conhece muito bem as pessoas, é mais do que uma dificuldade pra mim. Eu tenho vontade de cavar um buraco no chão e sumir. É uma sensação muito ruim. Eu começo a suar frio, eu começo a ter dificuldade de estar ali naquele lugar. A adrenalina parece que invade meu corpo de uma forma que alguma coisa muito ruim vai acontecer, sabe? A qualquer momento. Parece que eu tô em perigo. É muito difícil passar por essa situação. Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre timidez aqui no canal? Bem, o que eu tenho é muito mais do que timidez. É uma coisa chamada fobia social. Durante toda a minha adolescência, sair sempre foi um problema pra mim. Eu não deixava de sair, mas eu tinha muita dificuldade em ter relação com as pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa que arranja alguma coisa meio doida pra fazer no meio da festa, sabe? Do tipo, tá todo mundo num canto e você vai pro outro lado e pega um livro, uma revista, que você nem tá muito interessado naquilo, mas sempre quando alguém vinha me perguntar, ué, o que você tá fazendo aí? Eu falava, acabei me distraindo e lendo essa revista, só que na verdade eu só não queria estar lá junto com as pessoas. Quantas vezes eu fiquei horas dentro do banheiro em várias festas? O banheiro me fazia me sentir seguro, sabe? Era um espaço onde eu sabia que ninguém ia aparecer. E eu ficava ali até eu ganhar coragem, força pra conseguir ir lá falar com as pessoas. Eu nunca fiquei com ninguém em festa. Nunca. E se eu soubesse que alguém estava interessado em mim, eu ia embora. Eu já fui embora de várias festas por causa disso. Era só alguém me falar, fulano tá afim de você, alguma coisa assim, que ia me dando um nervoso, ia me dando um medo tão grande que eu tinha que sair dali. E o pior é que meu corpo me colocava numa posição de defesa e as pessoas achavam que eu não estava interessado nelas, que eu tinha alguma coisa contra elas, ou que eu me achava muito e que eu não queria me misturar, sabe? E eu não preciso dizer o quanto isso piorou tudo, e o quanto isso me isolou muito mais das pessoas. Um dia eu já estava tanto tempo sem conseguir sair para outros lugares e sem conseguir me relacionar com outras pessoas que eu me forcei a fazer um curso. E desde que eu me inscrevi no curso foi horrível. Todos os dias eu pensava que o curso estava chegando cada vez mais próximo e aquilo ali ia me dando cada vez mais angústia. Até chegar no dia do curso e eu ficar com dor de barriga o dia inteiro. Eu tentei pensar em várias coisas para desistir. E aí num dia do curso tinha um daqueles happy hour, sabe? No meio do curso tinha um lugar pra gente fazer networking, se conhecer. E eu sei que eu me forcei muito a estar ali, tentando conhecer aquelas pessoas. Eu tentei me forçar a ficar ali, mesmo que eu não soubesse o que falar. E nesse dia eu saí de lá chorando. A fobia social é um medo excessivo do julgamento alheio? A gente pode falar assim? Escutando esse depoimento, eu tive essa sensação. Estou correta no meu entendimento? A pessoa, ela se sente que vai ser julgada o tempo todo pelo outro. Né? E é importante ele ter tido essa oportunidade de compartilhar conosco, né? E com o pessoal que está assistindo, porque a partir do momento que nós podemos discutir, né, sobre fobia ou qualquer outro tema, principalmente no que se refere às questões de prevenção, de trabalho de prevenção sobre a saúde psíquica, é possível trabalhar com, né, o pensamento de como é que é construído essas percepções. Porque, do ponto de vista do transtorno, é um medo irracional, mas para a pessoa é um medo ali, real. Né? Como é que ela administra esse convívio com as pessoas, como ele mesmo falou, a dificuldade de estar se expondo, mas ao mesmo tempo em que ele pode compartilhar, tem um canal, ele pode elaborar algumas vivências dele
que são difíceis, né? Como a Karine e o Frederico pontuaram, inúmeros sintomas ele pontuou. Né? E é uma sensação também de inadequação. Como é que as pessoas que estão em volta dessas pessoas que estão sofrendo com a fobia, como é que a sociedade enxerga essas pessoas? Muitas vezes quem sofre disso, né, eles fazem assim, só quem sabe mesmo o que é que está passando é quem sente na pele. Isso volta àquela questão também, né, aquele medo do embaraço diante daquelas pessoas, o olhar do outro está me julgando. Ele acaba evitando essas situações. Para os estudantes, muitas vezes ele tem que apresentar algo. Então, ele está ali com aquele seminário para falar no meio daquela... até para poucas pessoas mesmo. Ele pode sentir essa ansiedade, essa angústia. E, muitas vezes, isso é incapacitante para ele também. Essa questão de olhar no olho das pessoas, muitas vezes até o comer na frente de outra pessoa. Então, tem pessoas que jamais comerão numa praça de alimentação. De um shopping center, por exemplo. Center, Então, isso fala também a favor dessa dificuldade, dessa interação social. E pode estar relacionado com algum trauma de infância, Karine, também? Também, né? Quando a gente está pensando na fobia ou no diagnóstico da fobia social ou específica, a gente tem que levar em consideração vários aspectos, né? Acho que a gente até já comentou um pouco sobre isso. A gente tem que levar em consideração os fatores biológicos, né, as experiências que esse indivíduo ele experienciou durante a vida, certamente algum trauma que ele tenha vivenciado, né? E aí é importante a gente pensar também nessa questão da prevenção, porque a fobia social ela se apresenta muito na infância, né? E aí ela pode se estender ou se agravar ainda mais na adolescência ou naquele adulto jovem, ali lá pelos 20 anos de idade. Então é importante que a gente trabalhe nesse sentido da prevenção mesmo na psicoterapia, para não deixar com que crenças, né? Que é a abordagem que eu trabalho, a gente trabalha com crenças, que essas crenças elas se tornem crenças enraizadas nesse sujeito, não é? Crenças de inadequação, de não ter valor, não é? Crenças de desamor, enfim, que podem ser atreladas a essa fobia. E é interessante que o vídeo, não é, que vocês passaram, a gente pode pensar em 2 pontos. Um dos pontos é o uso excessivo do álcool e de outras drogas, não é? Como uma forma de escape ali para aquele sujeito, né? Então ele vai para uma festa e ele acaba ingerindo muito álcool ou fazendo uso de drogas para, enfim, desinibir, né? Então as pesquisas indicam que esse uso ele é excessivo e aí é mais uma coisa para a gente pensar. E uma outra questão também é o ranking, né? As pesquisas indicam também que esses pacientes com fobia social eles têm aí como um ranking falar em público, não é? É a pior situação. É a pior situação. Em seguida, entrar em contato com uma pessoa da qual ele tem interesse afetivo, também é bem complicado. Iniciar ou terminar uma conversa, falar ao telefone, assinar cheques em público. Então, são situações que para a gente parecem bem simples, mas para quem está passando pelo transtorno, de fato é muito impactante. E, assim, né? Entra a questão do constrangimento e por aí vai. Doutora Karine falou de prevenção. Como é que essa prevenção para as crianças ocorre dentro do consultório? Como é possível fazer essa prevenção? Primeiro, a Karine falou da importância de buscarmos profissional, mas com a criança é diferente, né? Uma das primeiras percepções que se tem da criança é no espaço escolar, juntamente com a família. Então, implicar essa família sobre o comportamento que se mostra da criança no ambiente escolar e em casa é fundamental para que esses pais, né, busquem o psicólogo para fazer uma avaliação e compreender como é que ela está lidando na relação com os amigos, na relação do ponto de vista pedagógico mesmo, porque os pais precisam ter essa sensibilização, eles precisam estar atentos também. E aí a gente sabe, como você pontuou no início do programa, a contemporaneidade tira esses pais do espaço de casa, estão no mercado de trabalho e aí esse olhar às vezes está sendo... A criança também mais com internet, que está ali, Isso. Tem aquela tela, não tem muito contato também. A interação, né, é importante observar, né, diferente do adulto que ele deve buscar, ele deve ter autonomia de buscar o profissional e entender,
né? Diferente de ir para uma emergência, né? O entendimento do psicólogo, do psiquiatra, a criança depende dos pais. E aí os pais, é importante que até a escola faça esse trabalho, né, de compreensão do que é a relação no grupo, a ansiedade, para além, né, do aspecto normal, porque a fobia social mesmo, entre novas pesquisas que foram feitas em 2016, ela está no terceiro nível, tirando a depressão, que é em primeiro lugar, e o consumo de álcool e drogas, com o terceiro problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde tem o dado que 10% da população mundial sofre com fobias. É muita gente, né? Doutor Frederico, e os idosos? Como é que isso ocorre para os idosos? Eles têm fobia também? Olha, quando a gente fala de fobia, a gente se volta muito para a fase de criança, da adolescência. Uma boa notícia, né, que a gente, não quer dizer que a pessoa recebeu um diagnóstico desse, que a pessoa vai ter isso para o resto da vida e que a pessoa não vai ser uma pessoa normal. Tem tratamento, né? Isso. Então, se a pessoa tem uma fobia social, se ela tem uma dificuldade de se expressar diante das pessoas, essa pessoa até pode se tornar um grande palestrante, ele pode ressignificar, né? Ele pode desenvolver melhor isso. Quando a gente está falando de idoso, aí começam a surgir os novos medos, né? O medo da finitude, o medo das perdas, né? O medo de sentir-se inútil, né? O medo de ser um peso para os familiares por perto. Medo da solidão, o talvez. Medo da solidão. Então, a depender da faixa etária, os medos eles mudam também. Também vão mudar, né? Começa com o medo de escuro, ali na infância, e o medo da finitude é o medo da morte, que também é muito relatado. Porque, aí isso é uma outra pergunta, o medo da morte estaria ligado também a uma outra fobia, que é o medo de ser esquecido ou ignorado? Tem ligação com isso? É um medo também de ficar posto de lado? Na verdade, eu não consigo enxergar muito uma relação, não é? O paciente com fobia social, não é que ele tenha medo de ficar esquecido, na verdade, ele quer estar esquecido, não é? Ele quer não ser o centro das atenções, não é? Ele tem, de fato, um medo que é exacerbado do julgamento e da crítica. Então, o medo dele é esse, né? De ser criticado, de estar numa situação humilhante, enfim, vexatória, né? E por isso que ele evita tanto essas situações sociais. É porque, na verdade, acho que eu não me expressei direito. Desculpe, doutora Karine. É porque tem a atazagorafobia, que é o medo de ser esquecido ou ignorado, que aí, na verdade, não era o fóbico social, é essa pessoa que tem esse medo. Sim. Se tem relação com a morte também, porque a gente vive hoje numa sociedade que o tempo todo a gente está ganhando likes, curtidas, visualizações de vídeo, não é? A gente meio que se viciou nesse sistema, né, das redes sociais, e isso tem a ver também em algum ponto com as fobias? E de certa forma, sim. E se tratando do idoso, a longevidade, né, está aí presente. Então, esse idoso, como o Frederico falou, dependendo da faixa etária, que vai ter essa sensação maior de abandono, né, e podendo caracterizar uma ruptura também no laço familiar e esse responsável, porque aí mudam os papéis, né? Os filhos tendem também a cuidar dos pais, né? Dos idosos, e aí essa sensação pode vir por parte deles. Todo mundo que tem fobia vai precisar de medicação? E se sim, qual é o tipo de medicação? Ansiolítico, antidepressivo? O que é que essas... Eu sei que depende de cada caso, mas de maneira geral, para as pessoas que estão em casa entender como é que é o tratamento. Não. Nem todo mundo, né, que sofre desse problema vai precisar de medicamento, né? O ideal é que ele reconheça esse problema, que ele procure ajuda especializada e ele pode sim ficar bem, né? Ele pode melhorar disso com terapia. Se for o caso de algo mais específico, de algo mais, talvez até de um pouco mais de gravidade, ele pode lançar mão sim, o profissional pode indicar uma prescrição
medicamentosa para E aí, que ele. tipo de medicamento seria? Pois é, uma coisa que a gente também tem que separar. Será que ele tem só essa fobia específica ou ele também sofre de transtorno do pânico? Exato. Não é? Será que ele tem só a fobia social ou ele também tem um transtorno de ansiedade generalizada, aquela preocupação com tudo e com todos? Se ele tiver isso algo, que é muito comum, a gente ter as comorbidades, ou seja, a gente tem aquele problema lá da fobia, mas a gente também tem um transtorno de ansiedade associado. Ou a gente tem a fobia e também tem uma depressão associada. E aí a gente lança a mão dos antidepressivos, que eles seriam muito bem indicados. E assim, o indivíduo ele passa a ter uma qualidade de vida bem melhor. Então, os prejuízos serão melhor sanados. Assim. Em 1 minuto dá para a gente responder, dá para vocês responderem se é possível uma pessoa ter mais de uma fobia? As fobias, os medos, né, que se transformam em uma patologia, elas podem sim estar interligadas com outros tipos de medos e que vão se agravar e que podem tornar, né, a compreensão e a vivência do sujeito com o meio muito mais difícil. Né? Por isso eu acredito na equipe multidisciplinar. Né? Às vezes o auxílio medicamentoso ele se faz importante para que na psicoterapia a pessoa possa falar, né? Porque aí neurofisiologicamente muitas mudanças acontecem. Né? Paciente que tem fobia ou várias fobias. Vou ter que te interromper. A gente volta em poucos minutos, hoje discutindo fobias.